Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar simplesmente o melhor modelo de redação do Enem de 2025 do YouTube. Lembrando que se você utilizar esse modelo de redação no dia do Enem, eu só te peço uma coisa simples. Vem aqui no comentário e comenta o quanto que você tirou, que eu vou ficar muito feliz com o seu resultado. Esse modelo eu demorei vários anos para chegar até ele, principalmente anos de estudo sobre as competências do Enem, para que você consiga pontuar, de fato, no maior número de competências logo quando inicia seu texto. Então, cada detalhe do texto, ele tem um motivo para estar ali. A linguagem, os repertórios pouco utilizados, que quase ninguém usa, para que não fique com cara de modelo, algumas variações que eu já deixei pré-estabelecidas para você fazer no modelo, para que não fique com cara de modelo, para assim você conseguir uma boa pontuação na redação. Então, simbora! Iniciando então por como o seu texto do Enem tem que ser estruturado. Vamos falar da macroestrutura e depois a gente vai abordar a microestrutura, que é aí sim o que deve conter em cada um dos parágrafos. Então a macroestrutura são todos os parágrafos que deve ter. Tem que ter um parágrafo de introdução, em que você vai introduzir, abordar, contextualizar o seu problema. O desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, onde você vai trazer argumentos, ou seja, causas para o motivo pelo qual aquele problema está ocorrendo. E por fim, a proposta de intervenção, que você apresenta para o corretor uma solução plausível para a resolução daquele problema. Partindo para a introdução ela vai ser dividida em 3 partes: contextualização, problematização e antecipação do desenvolvimento. Na contextualização, você traz um panorama geral para relacionar com aquele tema. Em problematização, você vai realmente tornar aquele tema um problema e mostrar para o corretor por que o tema é um problema, propriamente dito, que tem que ser resolvido. E a antecipação do desenvolvimento é você mostrar para o corretor: olha, nos próximos parágrafos eu vou abordar quais são as causas para esse problema. Você deixa bem claro que você vai fazer o desenvolvimento. Então, como que ficou a minha introdução? Eu fiz questão de colocar um repertório que ninguém usa, e eu juntei esse repertório com a Constituição Federal de 1988. Deixei esses 2 repertórios extremamente intrincados. Você vai ver que tem uma linguagem mais rebuscada, o parágrafo, e tudo isso tem um objetivo. Tudo isso tem por alvo você conseguir uma pontuação melhor no Enem. Algumas estruturas sintáticas também estão aqui e são necessárias para que você pontue melhor na competência 1 e assim por diante. Então vamos lá no parágrafo. No decorrer da obra Hermenêutica Constitucional, a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição, o jurista alemão Peter Haber atesta que o Estado deve garantir o mínimo existencial, assegurando direitos sociais, o que está em consonância com os artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. Consonância é estar de acordo. Entretanto, a realidade odierna brasileira afasta-se dessa premissa, visto que introduzir o problema é agravar. Assim, torna-se imperioso analisar os fatores que perpetuam tais lacunas, a fim de mitigar as consequências do ou da problema, com outras palavras, da contemporaneidade do país. Então, o que eu faço? Primeiro, como está em vermelho, eu trago a contextualização. Eu trago um contexto para eu associar com o tema. Esse contexto que eu usei, ele vai servir para todos os temas. Por quê? Porque o tema da redação do Enem vai ser um problema que acontece na realidade brasileira e que deveria ser previamente estabelecido na Constituição. Então, o que eu uso? Eu uso esse repertório que fala que o Estado tem que garantir o mínimo existencial, ou seja, garantir aquilo suficiente para se ter uma dignidade humana. Daí eu estou falando de educação, de qualidade de vida, esporte, meio ambiente, tecnologia, moradia, alimentação e assim por diante. Tudo aquilo que for necessário para a dignidade humana. E ele faz isso como? Assegurando direitos sociais, como está lá na Constituição. Daí aqui eu deixei em preto algumas partes que você pode modificar para o seu texto ficar mais específico. Ah, Lúcio, mas para que o texto ficar mais específico? Simples, para que não fique com cara de modelo. Perceba que os repertórios já tiram um pouco dessa cara de modelo, mas eu quis tirar mais ainda, variando algumas estruturas
do seu modelo de redação. Então, o que vai acontecer? Se o tema for, por exemplo, sobre meio ambiente, você vai trocar, em vez de direitos sociais, você vai colocar direitos ambientais. Se for cultura, culturais, etc. Se for o tema saúde, você vai colocar direitos à saúde e assim por diante. E os artigos? Os artigos você também muda. Os 5 e 6 são artigos mais gerais. Aqui eu não vou entrar no mérito, mas eu peço que você leia esses artigos 5º e 6º e os demais aqui que eu coloquei, para que você saiba do que você está falando na redação. Leia cada um deles. Mas, resumindo, os artigos 5º e 6º são artigos mais gerais, que falam sobre direitos sociais. Mas, se o tema for mais específico, for um tema, por exemplo, sobre gestão do lixo no Brasil, você pode usar o de meio ambiente, vai ser muito mais plausível, vai parecer muito mais que você pensou na hora e escreveu o texto totalmente do zero do que usar um modelo de redação. Então você vai lá e vai trocar para artigo 170. Se for saúde, por exemplo, algum tema relacionado a desenvolvimento de vacinas, não sei, né? Eu estou dando um exemplo. Você pode usar o 196. Se for cultura, religião, 215, esporte, 217, tecnologia, 218. E assim você finalizou agora sua contextualização. Vamos continuar? Vamos continuar. A segunda parte é a problematização. Então eu vou tornar um problema aquele tema de redação. Entretanto, a realidade odierna, a realidade atual brasileira, afasta-se dessa premissa. Visto que, por que a realidade brasileira não está cumprindo os direitos previamente estabelecidos da Constituição? É porque o problema está acontecendo na realidade do país. Você vai introduzir esse problema e vai agravar. E agora eu vou fechar com a antecipação do desenvolvimento, mostrando para o corretor que eu vou trabalhar as causas do problema da redação dos próximos parágrafos, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, assim, torna-se imperioso analisar os fatores que perpetuam tais lacunas, a fim de mitigar, a fim de reduzir as consequências do problema da contemporaneidade do país, tá? Atualidade do país. Aqui você vai citar o problema de novo, só que aqui com outras palavras. Você vai modificar palavras para não ficar repetitivo e você perder pontuação. Tranquilo? Então vamos para o próximo. O próximo parágrafo que você vai ter que fazer é o de desenvolvimento, onde você vai argumentar. Basicamente, para desenvolvimento, você tem que ter 3 estruturas da microestrutura, propriamente dita, que é o tópico frasal, a argumentação e a conclusão argumentativa. Tópico frasal é basicamente uma frase que inicia o seu parágrafo e resume a ideia central do que você vai falar posteriormente. Você vai falar depois desse tópico frasal. Argumentação, aí sim você vai trabalhar por que aquela causa que você está falando para o problema é plausível, é coerente, é verdadeira. Então, por exemplo, negligência estatal. Por que a falta de ação do Estado está prejudicando, ou está agravando, ou está perpetuando aquele determinado problema da redação, seja qual ele for. E conclusão argumentativa, que você resume tudo no final, para ficar muito claro para o corretor qual que é a ideia que você trabalhou e que você sabe articular bem o texto. Então vamos lá para o desenvolvimento. Aqui eu procurei usar uma outra obra, um outro repertório da literatura para mostrar para o corretor que eu tenho conhecimentos variados. Primeiro eu comecei com obras do direito, uma obra do direito, e além de uma obra do direito, eu citei a Constituição relacionando esses 2 repertórios. Agora eu entro com o repertório da literatura. E depois do próximo você vai ver que eu retomo com o repertório do direito, que também ninguém vai usar na redação, vai ser você que vai utilizar. Então vamos lá, negligência estatal. É a primeira causa que eu seleciono como a causa que serve para muitos temas, que vai encaixar para todos aqueles temas que estejam relacionados ao Estado. Então vamos lá. Diante desse cenário, é válido frisar que a ineficácia do Estado no problema intensifica a problemática. Aqui você vai colocar o problema, você tem que preencher essa lacuna. Pronto, fiz meu tópico frasal, resumi que eu vou falar da ineficácia do Estado. Agora vamos à argumentação. Por que a ineficácia do Estado é realmente o que está agravando, o que está perpetuando aquele problema? Então vou falar isso agora. Nesse sentido, da obra Vidas Secas, do escritor brasileiro Graciliano Ramos, a narrativa da família de Fabiano expõe de forma contundente a ausência de políticas públicas efetivas para garantir o mínimo existencial para a dignidade humana.
Então eu usei o repertório e perceba que eu fiz uma coisa muito interessante. Eu relacionei esse repertório com o primeiro repertório da minha redação, que é o mínimo existencial de Peter Haberle. Olha como que eu já fiz essa conexão. E no fim do meu texto eu vou ainda fazer outra conexão. Você vai ver mais pra frente, quando a gente for para proposta de intervenção. Isso dá muita pontuação para você, porque mostra para o corretor que você tem domínio de articulação de ideias, articulação de texto. Você sabe relacionar. Seu texto está todo coeso, todo unido entre si. Não tem lacunas, não tem faltas no seu texto. Então eu coloquei esse repertório para mostrar como que o Estado não está sendo efetivo. E agora eu vou relacionar ao meu problema. Como que o Estado não está sendo efetivo no meu problema específico. Então tal negligência verifica-se no problema. Então você vai destrinchar como que o Estado não está cumprindo a função. Por exemplo, por não estar investindo em políticas públicas para desenvolvimento de alguma determinada área. Por exemplo, desenvolvimento de políticas públicas de saúde, desenvolvimento de políticas públicas de meio ambiente, desenvolvimento de políticas públicas de esporte. Ou às vezes o Estado não está investindo em infraestrutura para determinada área. Às vezes o Estado não está dando atenção àquele determinado eixo. E isso está mostrando que a negligência do Estado está fazendo com que não se cumpra aqueles direitos previstos constitucionalmente. E você vai abordar isso e destrinchar com o máximo de detalhes possível. Aqui eu quero que você preste atenção a uma coisa. Trata-se de um modelo. Então, essas lacunas são muito importantes que você preencha da melhor forma possível. Então, preencha com ideias importantes, que a argumentação sua posição fique muito clara. Então não vai simplesmente preencher com o problema aqui, não, você vai destrinchar, assim como nos outros parágrafos também. Como que você faz isso? Você pode inclusive citar exemplos, exemplificar, você pode citar dados, como? Primeiro, ter o seu conhecimento de mundo, conhecimento do seu estudo, e abordar exemplos, abordar ideias para destrinchar. Só que você também pode fazer uma coisa esperta, que é o quê? Ir lá no texto motivador. Então você vai lá no texto motivador, pega uma ideia e encaixa aqui. Ah, Lúcio, mas eu não posso copiar o texto motivador. É claro que você não pode copiar e nem vai copiar o texto motivador, pelo amor. O que você vai fazer? Você vai pegar a ideia central daquele texto motivador e vai colocar aqui, com as suas palavras, do seu jeito. Entendeu? Outra coisa, por exemplo, um dado. É interessante que você adapte esse dado, não use diretamente o dado do texto motivador. Por exemplo, se tem um dado lá falando que... Eu vou inventar alguma coisa aqui só para você entender o que eu quero dizer. Que 60% da população brasileira tem acesso à internet. Você podia usar esse dado da sua redação, mas você não vai usar, porque você vai fazer o quê? Você vai adaptar esse dado para não ficar igual do texto motivador. Você pode o quê? Se 60% tem acesso, quantos por cento não tem acesso? 40%. Ou você pode modificar mais ainda. 40% não tem acesso. 4 a cada 10 brasileiros não tem acesso à internet. Esse dado existe, tá? Eu só estou criando aqui para você entender a lógica. Daí você pode colocar 4 de 10 brasileiros, 40 de 100 brasileiros. Você pode fazer a conta, 40 dividido por 10, que vai dar... vai dar 40%. Mas você pode falar... você pode trabalhar essa estatística de várias formas possíveis para que você não copie exatamente do texto motivador. Tranquilo? Então, continuando, agora você vai fazer a conclusão argumentativa. Resta evidente, pois, que é a mesma coisa de portanto, demonstra-se, portanto, a inibição do progresso social por políticas públicas frágeis, morosas, que são demoradas e ineficientes. Certo? D2, causa 2, normalização de mazelas sociais. Então agora eu vou trabalhar a segunda causa para todos os temas de redação do Enem, que é a normalização de problemas sociais. Como que a sociedade ela normaliza determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinados problemas sociais. Então vamos lá. Mesma lógica, eu vou começar o tópico frasal. Ademais, é imperioso destacar que a normalização do problema vai preencher e cita sua magnitude. Nesse sentido, agora eu vou para a argumentação. Nesse sentido, o conceito de
não sei falar exatamente, mas é consuetudo contra legem, discutido por juristas romanos como Ulpiano, evidencia como práticas reiteradas, práticas que são feitas a todo momento, embora contrárias à lei, acabam sendo aceitas socialmente, tornando-se uma rotina tolerável. Tal fenômeno se manifesta no problema com outras palavras, demonstrando que grande parcela da população internaliza hábitos e situações injustas como naturais. Dessa forma, grande parcela da população não compreende a importância da reflexão acerca do tema para a finalidade da discussão. Então, o que seria uma finalidade? Qual seria o objetivo de se discutir sobre o tema? Se, ao invés da sociedade normalizasse aquele problema, tornasse normal o que não é normal, vou dar um exemplo: consumo de bebidas alcoólicas entre jovens, uso excessivo de redes sociais. Se a sociedade não tornasse normal isso e discutisse, refletisse sobre isso, qual seria o objetivo dessa discussão? Daí você vai fazer agora a conclusão argumentativa. Ante o exposto, e quanto à escassez de debate for a regra, o resultado esperado será a exceção. Tranquilo? Vamos então partir agora. Não, antes, perceba, de novo, como que eu usei o repertório que ninguém usa, o repertório do direito, para que o seu texto fique com menos cara de modelo. E além disso, você mostra domínio de repertório. Eu quero que o corretor leia seu texto e ele pense: nossa, quem escreveu isso aqui sabe muita coisa, ele tem o conhecimento amplo, ele conhece obras de diferentes áreas, ele está citando obras do direito, então pode ser que ele seja uma pessoa que já tenha passado por algum curso relacionado a direito. E tudo isso, querendo ou não, subjetivamente, pode te fazer ter o melhor resultado, porque seu texto ele vai ficar muito bom. Ele não só ele vai estar muito bom, mas ele vai aparentar também estar muito bom. Por quê? Porque ele está com as palavras selecionadas corretamente, ele está com os repertórios selecionados corretamente, as ideias, a argumentação. Logicamente, você vai ter que preencher as lacunas da melhor forma possível para que você tenha um bom resultado. Tranquilo? Então vamos lá para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, como você já bem deve saber, ela tem que ter 5 elementos: agente, quem que vai fazer a ação propriamente dita, o modo, como vai ser feita a ação, a finalidade, qual o objetivo, a finalidade daquela ação, e detalhamento, que você pega algum desses 4 elementos anteriores e detalha, e explica com maior detalhamento. Então vamos lá. Depreende-se assim que o problema, você vai colocar o problema aqui da redação, é um problema de alta relevância que deve ser mitigado, deve ser atenuado assertivamente. Para isso, cabe ao Ministério Público, que é o agente, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais. Isso aqui é o detalhamento. Perceba que eu coloquei travessão, porque sem o travessão não iria contar como detalhamento. Presta atenção nisso, tem que ter o travessão. O que o Ministério Público vai fazer? Pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta a solução para o tema. Como que o Estado vai... Como que vai ser feita essa ação? Por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, a fim de que, qual o objetivo, a finalidade de tudo isso. Além disso, é dever do outra instituição. O quê? Então, vamos só resumir o que eu fiz aqui. Eu fiz até esse ponto a primeira proposta de intervenção completa com 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Só que é recomendado que você faça não apenas uma proposta de intervenção, mas outra. Essa outra não precisa ser completa, e nem é bom que seja completa, porque senão vai ocupar muito texto. E a gente já quer ocupar muito texto lá na minha argumentação, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então o que eu fiz? Eu fiz a primeira proposta de intervenção completa, até esse ponto, e a partir daqui, uma proposta de intervenção incompleta, que eu só falo de outra ação, que eu vou citar outra instituição e a ação propriamente dita. Então, o Ministério da Educação, posso citar, Ministério da Saúde, fazer tal ação e assim por diante. E agora eu vou fechar meu texto. Olha que legal o que eu vou fazer aqui. Com tais medidas, espera-se. Eu vou colocar uma condição utópica retomando algum repertório do texto. Então eu posso colocar assim: com tais medidas, espera-se que o problema seja solucionado, fazendo com que os direitos sociais previstos no mínimo existencial aconteçam na realidade.
Algum exemplo, um exemplo disso. Ou citar o Peter Haberle, ou ainda citar Vidas Secas. Então, que o problema, você fala da condição utópica, qual que seria a melhor realidade possível daquele problema? Qual que seria a situação utópica, a situação imaginativa, que seria a melhor possível, se tudo fosse resolvido? É isso que você vai fazer citando o repertório. Você pode citar o Peter Haberle, o mínimo existencial, que dá na mesma, né? Mas você pode citar os dois, que é o mesmo repertório. Você pode citar a Constituição de 1988. Você pode citar Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E você ainda pode citar o Constituto contra a Lei do Piano. Fazendo isso, você vai puxar de novo o repertório da sua redação lá no final. Fazendo agora que é uma conexão, o ciclo textual. Estratégia essa que eu chamo de callback, que é quando você retoma um repertório no final do seu texto. Repertório esse que você já usou ao longo dos parágrafos do seu texto, para que seu texto fique fechado, como se ele fosse um ciclo. Ele começa, ele tem o meio e ele tem o fim, e assim você fecha a sua redação e tira uma excelente nota. Agora aqui na sua tela você vai ter o modelo de redação completo para o Enem de 2025, com os 4 parágrafos, a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção. Mas agora eu queria fazer com você aqui um papo sincero, uma reflexão sobre se os modelos de redação são a melhor opção, a melhor estratégia para o Enem. O problema do modelo de redação é o seguinte: você tem apenas uma possibilidade de texto para todos os temas. Você tem uma estrutura de 4 parágrafos única, rígida. E isso faz com que você não tenha especificidade ao tema. Então, aquele modelo vai ser utilizado para todos os temas. Então, o que eu pensei? Ao longo da minha trajetória, eu pensei que eu poderia melhorar essa estratégia. Então, eu criei uma coisa que se chama modelo múltiplo de redação, o modelo camaleão. O que é isso? Eu, ao invés de elaborar 4 parágrafos para todos os textos, eu sequenciei linhas de introdução, sequenciei linhas de desenvolvimento, sequenciei linhas de intervenção, para que eu fizesse um parágrafo para cada uma dessas linhas. Então, o que aconteceu? Eu percebi que para fazer a introdução do Enem, eu poderia utilizar de 7 eixos temáticos, que são problemas sociais e constitucionais, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia e cultura. Isso específico para os temas. São 7 eixos. Já para o desenvolvimento, eu percebi que eu teria, com 8 argumentos, eu conseguiria escrever para qualquer tema. Que são esses argumentos: negligência estatal, normalização de mazelas sociais, legado histórico, desigualdade socioespacial, tomada de decisões de base emotivo, desígnio financeiro da produção cultural, lógica mercadológica capitalista, busca por prestígio social. E a intervenção, eu sequenciei uma intervenção para todos os temas. Com isso, eu criei uma estratégia que hoje eu chamo de modelo camaleão, que nada mais é do que o modelo múltiplo de redação. Ao invés de você ter 4 parágrafos, você vai ter 16 parágrafos. E com isso, você vai selecionar qual que você vai usar. Então, gestão de lixo no Brasil, eu vou usar qual introdução? A de meio ambiente. Eu venho e eu já tenho ela pronta, previamente estabelecida, previamente feita. Ou seja, feita antes do dia do Enem, para que tudo tivesse correto, o português estivesse correto, a ideia estivesse correta, o repertório fosse um repertório excelente, raro, único, que ninguém usa. E aqui tem, perceba o repertório como que é bom, História da Ideia de Natureza, de Robert Lenoble. Eu não vou ler aqui, mas depois se quiser pode ler. E eu usaria 2 argumentos. Eu poderia usar, por exemplo, daí eu pensaria, quais argumentos seriam os melhores para se encaixar? Eu preciso de 2. Negligência estatal? Sim. E eu vou pensar aqui outro, tem alguns possíveis aqui, mas eu vou selecionar tomadas de ações com base no senso emotivo. Então, quero negligência estatal, selecionei, e eu quero tomadas de ações com base no senso emotivo. Pronto. Eu já tenho na minha mente tudo pronto para o dia do Enem, os parágrafos que eu vou utilizar. E por fim, a minha proposta de intervenção. Viu como que fica fácil fazer a redação? Você vai apenas selecionar quais parágrafos você vai usar conforme o tema. Você faz isso muito rapidamente e vai ter sua redação pronta muito rapidamente também. Eu levava menos de 50 minutos usando esse modelo, esse método, e eu sempre tirei mais de 960 em todas as redações que eu fiz utilizando essa estrutura. Exatamente esses parágrafos que você pode ter acesso, caso você queira, que era o meu método camaleão. Se você quiser saber mais sobre o método camaleão e como que você pode ter acesso a todos esses 16 parágrafos que eu elaborei durante anos
para conseguir tirar uma nota altíssima na redação com pouco tempo de escrita, é só você clicar aqui no link que está na descrição para você ser redirecionado para um vídeo onde eu explico tudo sobre o método Camaleão. É isso, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.